Graça e paz para todos. Vamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã. Um texto que está no livro do profeta Jonas, no capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Pois isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Meus amados, eu fiz questão de ler esta palavra, e como eu sempre gosto de dar um título nas minhas mensagens, a mensagem desta manhã tem como título: Onde está Jonas? Nós sabemos, meus queridos, que o ser humano, ele é imedialista. Ele quer fazer as coisas e quer ver o resultado na mesma hora, no mesmo instante. E não é assim. A gente sabe que há um certo tempo para que aquilo que você está fazendo agora, você tenha o resultado. E outra coisa, o ser humano, ele tem um costume de fugir das suas responsabilidades. Só para você ter uma ideia, Deus colocou Adão ali no Jardim do Éden para que Adão cuidasse ali dos animais, cuidasse ali do Jardim do Éden, de todas as plantações que tinha ali, dos animais que Deus ali tinha colocado. E Adão, meus amados, ele não podia sair do lugar onde Deus tinha colocado. Mas depois que Adão ele pecou, Adão ele fugiu das suas responsabilidades e se escondeu. E quando Deus chegou no lugar onde Adão estava, Adão tinha sumido. E quando Deus encontra Adão, Deus diz: Adão, onde tu estavas? Onde tu estás? Adão, em outras palavras, por que, Adão, tu saísse do lugar que eu coloquei? Por que, Adão, tu fugisse das tuas responsabilidades? Por que eu estou dizendo isso? É porque isso que eu estou falando tem tudo a ver com a mensagem que eu vou pregar a respeito de Jonas. Para que você tenha uma ideia quem era Jonas, Jonas era um profeta escolhido entre os tribais da tribo de Zebulon. Jonas era filho de Amitai. Jonas, ele era um profeta de uma cidade chamada Gat-Hefer, que era uma cidade que ficava próximo a Nazaré. Jonas, ele tinha um chamado de Deus na sua vida. E Jonas, o texto vai dizer no capítulo 1, e vê a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Deus deu uma ordem para que Jonas fosse até aquela cidade pregar a palavra de julgamento para aquele povo, porque aquela cidade, ela iria ser destruída num prazo de 40 dias. Então a palavra tinha que ser pregada para aquele povo, para que aquele povo se arrependesse. Senão ia ser destruída aquela cidade. E Jonas, ele se levantou, conforme está aqui no versículo 3. Só que Jonas, ele tomou uma decisão errada. Ao invés dele ir para Nínive, ele comprou a sua passagem, entrou dentro do navio para ir para Tarsis. Então Jonas, ele cometeu 3 erros. O primeiro erro, Jonas desobedeceu a Deus. O segundo erro, Jonas não quis assumir as suas responsabilidades. Olha aí o que eu falei no início da mensagem. E Jonas ainda tentou se esconder da presença de Deus. E eu fiquei aqui pensando, meu Deus, muitas vezes a gente faz parte de uma igreja, meus amados. A igreja tem discipulado, a igreja tem batismo, a igreja tem doutrina, tem estudo da palavra, a igreja tem, aleluias, tem tudo. A gente tem acesso aos nossos pastores, a gente conversa com os nossos pastores.
E a gente às vezes ainda desobedece. E às vezes a gente ainda foge das nossas responsabilidades. Aí eu fico pensando, imagine uma pessoa que faz parte de uma igreja que tem milhares de pessoas, onde a pessoa não tem acesso ao pastor, não tem acesso, o pastor não vai na sua casa, não liga para você, muitas vezes aquela igreja não tem doutrina, não tem discipulado. Imagina como é que ficam os crentes daquela igreja. Se você faz parte de uma igreja que tem doutrina, tem discipulado, tem batismo, tem tudo, e você ainda desobedece e foge das suas responsabilidades. Imagina uma igreja que não tem nada disso. Porque a gente sabe que tem muita igreja hoje que vinde como está e fique como estás, né? Não tem nada, não tem doutrina, não tem ensino da palavra, os pastores não conversam com a gente, não ora, não vai na nossa casa, não pergunta como a gente está. Então, meus amados, o caso é sério. Amém? E Jonas, ele fez o quê? Ele fugiu da sua responsabilidade. Ele desobedeceu a Deus. Ele, aleluias, comprou ali aquela passagem e entrou dentro daquele navio para se esconder de quem? Da presença de Deus. Meus amados, aí você pode me perguntar, por que foi que Jonas fez tudo isso? Sabe por quê? Porque Jonas, ele cresceu vendo muita coisa acontecer na sua vida. Jonas, ele cresceu vendo o povo de Nínive, aqueles homens que eram terríveis, tentando invadir Israel. Jonas viu muito pais de família morrerem ali na mão dos ninivitas. Jonas viu que os profetas que iam para a cidade de Nínive, eles morriam ali naquela cidade, eles tinham suas orelhas cortadas. E isso causou um certo trauma na vida de Jonas. Só para você ter uma ideia, meus queridos, até um grito que alguém dá em você, isso pode lhe causar um trauma. E quando aquela pessoa que deu um grito em você está ali no ambiente, você fica ressentido, você não quer conversar com aquela pessoa, você começa a se sentir mal. Quem não se lembra do profeta Elias? O profeta Elias, meus queridos, depois que ele venceu os profetas de Baal e Azera, ele foi ameaçado por Jezabel. Jezabel mandou um mensageiro para dizer ali, olha, sabe o que foi que Jezabel mandou dizer? Que amanhã, por essas horas, Jezabel vai fazer contigo da mesma forma que tu fizesse com um deles, ou seja, da mesma forma que você matou os profetas de Baal, Jezabel, ela vai tirar a tua vida. Então isso causou um certo trauma no profeta Elias, o tanto que ele se escondeu dentro de uma caverna e desejou a morte. E quando eu falo a respeito de trauma, eu começo a me lembrar agora também de Noemi. Noemi, ela teve muitas perdas, muitas adversidades na sua vida. Ela perdeu seu marido, perdeu seus filhos, ficou sem nada, teve que sair da sua terra. Mas quando Deus visitou Belém, que foi a sua terra natal, e que ela voltou, ela ficou com trauma. E ela, quando chegou naquela terra, ela disse, olha, não me chame de Noemi, não me chame de Mara, porque com grande angústia me deu o Todo-Poderoso. Ou seja, aquilo causou um trauma tão grande que ela pensou dentro dela que Deus tinha lhe abandonado. A gente sabe que Deus não abandona ninguém. Deus está presente em todo tempo, em toda hora. E Jonas, meus amados, ele vai, compra sua passagem, entrou naquele navio, ficou ali escondido. O texto vai dizer que Deus mandou ali uma grande tempestade, porque a ira de Deus se acendeu contra Jonas. Os marinheiros começaram agora a tirar as coisas que tinham dentro daquele navio para aliviar o peso do navio, para ver se aquele navio não afundasse. Eles começaram cada um a orar o seu Deus. Mas depois, um dos marinheiros desceu ali dentro daquele porão e viu Jonas lá, dormindo dentro do porão. Meu Deus! Que coisa, irmão! A tempestade assolando, os marinheiros sofrendo e Jonas dormindo no porão. Aí
um deles chegou para Jonas e disse: de onde tu vens? Qual é a tua terra? Por que tu estás aqui dentro desse porão? Hã? Aí foi que aquele marinheiro fez. Amém? Aquele marinheiro ali começou ali a fazer ali perguntas ali para Jonas. Por que tu fizesse isto? Então, meus amados, o texto vai dizer, no capítulo, no 1º versículo 8, que ele diz: levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereças. E a Bíblia vai dizer, meus amados, que aqueles marinheiros, eles lançaram a sorte, e a sorte caiu justamente em cima de Jonas. Aí Jonas disse: olha, me lance no mar, porque Jonas estava dizendo isso porque lançando ele no mar, a tempestade acalmava. Não é verdade? Então, os marinheiros jogaram Jonas no mar, começaram ali cada um clamar ali. Eles tiveram se encher, aliás, eles se encheram de temor. Eles começaram ali a clamar a Deus. Olha aqui, conforme está aqui no versículo 1. E clamaram ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereceremos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Então, aqueles marinheiros se converteram a Deus, porque aquela tempestade acalmou, eles começaram a clamar a Deus. Só que Jonas, quando ele cai ali dentro daquele mar, ele é engolido por um grande peixe. Amém? E Jonas, dentro do ventre do peixe ali, era a ira de Deus contra a vida de Jonas. Só que Jonas ali começou a orar, nós conhecemos essa história. Começou a orar, começou a se arrepender, pedir a Deus ali misericórdia por aquilo que ele tinha feito, né, porque tinha desobedecido a Deus. Deus ouviu a oração de Jonas e lançou Jonas, o grande peixe, lançou Jonas justamente na cidade. Olha só como Deus é tremendo. Aonde Jonas não queria ir, que foi a cidade de Nínive. E Jonas vai. Quando chega naquela cidade, Jonas ali começa a pregar para aquele povo a palavra de julgamento. E aquele povo ali, eles jejuaram, até os animais também jejuaram, o povo se vestiu de pano de saco. Né? Isso aqui está tudo no texto, no livro de Jonas. E Deus se arrependeu do mal que ele ia fazer. Aí depois que Jonas, olha só como é que o ser humano ele é imedialista. Jonas, ele sobe no lugar mais alto que tinha naquela cidade. E ali, meus amados, Jonas ficou observando para ver se Deus destruía a cidade de Nínive. Olha só o pensamento de Jonas, olha só como estava o coração de Jonas. E Deus, quando olhou para Jonas, viu que o sol estava muito quente. Deus fez crescer uma boboeira para que Jonas não morresse ali naquele calor. Meu Deus! E ali, meus amados, sabe o que aconteceu? No dia, quando o dia amanheceu, Deus mandou um bicho. O bicho feriu ali aquela boboeira. Aquela boboeira seca. E Jonas ali começou a desejar ali a sua morte, né? Aí Deus chega e começa a repreender a Jonas. Porque Jonas viu que a boboeira tinha secado, não tinha mais sombra para ele. Deus não destruiu a cidade. Ele ficou ali cheio cheio de descontentamento. Amém? Aí o que é que acontece? Aí Deus começa a repreender Jonas. E diz: Jonas, e diz o Senhor, no versículo 10, capítulo 4, versículo 10. Tiveste compaixão da boboeira, no qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive,
em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, também muitos animais. Olha aí Deus repreendendo Jonas, porque Jonas teve compaixão da boboeira, mas não teve compaixão daquele povo da cidade de Nínive. Meus amados, o que é que eu aprendo com esta mensagem e o que eu quero passar para você nesta manhã? Uma das coisas que eu aprendo é que Deus, meus amados, Ele está no controle de todas as coisas, de todas as nossas dificuldades que nós enfrentamos, de tudo aquilo que nós estamos passando. Se Deus está no controle de tudo, é para que o seu propósito se cumpra em nossas vidas. Agora, nós não podemos fazer, meus queridos, as coisas da nossa própria vontade. A gente tem que fazer as coisas justamente da vontade de Deus, daquilo que Deus está colocando no nosso coração. Jonas, ele tentou fugir do propósito de Deus, mas por misericórdias, Deus livrou Jonas do ventre do peixe. Amém? E mais na frente, Deus, ele deu uma resposta ali a Jonas, por causa do descontentamento de Jonas. Mas o propósito de Deus na vida de Jonas, naquilo que Deus mandou Jonas fazer, Deus cumpriu. Amém? Deus cumpriu com aquilo que ele tinha falado. Porque Deus não destruiu a cidade, por quê? Porque aquele povo se converteu e Jonas tinha pregado a palavra de Deus. Mas Jonas não era para ter feito isso. Jonas não era para ter ficado revoltado com o povo. Jonas não era para fugir da presença do Senhor. Mas Deus foi misericordioso com Jonas. E o que eu quero dizer para você nesta manhã é uma pergunta. Cuidado para você não ficar com a síndrome de Jonas. Amém, meus queridos? Obedeça a Deus, para que os propósitos de Deus ele se cumpra na sua vida. Amém? Então, não vou mais adiante. A palavra do Senhor, ela foi pregada nesta manhã. Medite aqui neste livro de Jonas, que é um livro que tem 4 capítulos. Tem muita coisa aqui para a gente aprender com a história de Jonas, e que Deus ele continue cada vez mais abençoando a minha vida e a tua vida. Amém, meus amados?